Boa noite a todas. Essa live ficará gravada e será disponibilizada em outros canais. Eu me chamo Anael Queiroz, para quem não me conhece. Eu sou professor de filosofia, tenho mestrado em filosofia e sou interessado em filosofia da religião, filosofia da magia e esoterismo e essas linhas mais heterodoxas. Eu tenho 2 grupos de estudos em filosofia da magia, eu coordeno 2 grupos de estudos em filosofia da magia. Um grupo de estudos em filosofia da magia 1, onde a gente estuda mais os autores mais acadêmicos atualmente, como Arthur Vesluis, que é a aula de hoje, né? Boa noite, Joab. E eu tenho outro grupo de estudos em filosofia da magia, alinhado ao Mago Lamon, onde nós estudamos mais as obras mais específicas dos magos, né? Cornélio Agripa, Corpus Hermeticum e etc. E hoje eu quero começar aqui, pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias, os meus comentários, os meus fichamentos a respeito da obra Philosophy of Magic, do Arthur Vesluis, que é professor da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, professor de estudos da religião, né? E é um dos autores que atualmente figuram aí ao lado de Henry Corbin, Walter Hanegraaff, Francis Yates também, né? Autores que pensam o esoterismo, a magia, o hermetismo, aproximando mais da questão do diálogo da universidade, né? E Arthur Vesluis é um desses autores contemporâneos que falam sobre esoterismo, cabala, magia, e nós estamos estudando a sua obra Philosophy of Magic no grupo de estudos em filosofia da magia 1. E eu vou ficar aqui, pelo menos uma vez por mês, ou a cada 15 dias, percorrendo essa obra, né? E espero que vocês gostem. Então eu fiz um fichamento, né? 15 comentários com 15 passagens. Não sei se eu lerei todas hoje, eu queria só passar uns 50 minutos aqui, não queria também esticar muito. Mas eu vou começar então com a introdução, tá? Então, e aí eu começo agora e a gente vai começar. Introdução. Arthur Vesluis é um filósofo e estudioso norte-americano das tradições esotéricas, da religião e da espiritualidade ocidental. Seu trabalho procura recuperar formas de pensamento que foram marginalizadas pela modernidade, examinando-as não como meras curiosidades históricas, boa noite, ou manifestações irracionais, mas como expressões de determinadas concepções metafísicas do mundo. Me digam se o áudio tá bom, tá? Se tá dando para ouvir direitinho aqui com o microfone, tá? Acho que tá tudo certo aqui, né? É assim mesmo, quem sabe faz ao vivo. É isso, pronto. Então, ele é um estudioso da religião, né? E ele já começa trazendo que essas questões da religião não são coisas irracionais, trazem por trás de toda a religião, todo sistema religioso, existe uma concepção metafísica do mundo. É importante a gente prestar atenção nisso. Continuando. Em Philosophy of Magic, que é a obra que a gente está estudando, Arthur Vesluis procura compreender a magia a partir do horizonte cosmológico e espiritual, no qual ela originalmente se constituiu. Sua tese fundamental é que a magia não pode ser adequadamente compreendida quando isolada da tradição religiosa e metafísica que lhe conferia sentido. A tese dele. Você não consegue compreender a magia se você isola do horizonte metafísico em que a magia fazia sentido. Então preste atenção que essa é uma virada de chave muito interessante. Continuando, hermetismo, neoplatonismo, alquimia, magia renascentista e romantismo aparecem assim como manifestações de uma visão integrada do cosmos, na qual natureza, espírito, símbolo e realização espiritual permanecem intimamente relacionados. A crítica de Vesluis dirige-se, sobretudo, à tendência moderna de separar a magia de seu fundamento metafísico, reduzindo-a à superstição, psicologia, técnica ou objeto histórico. Seu projeto consiste, ao contrário, em restituir à magia a profundidade cosmológica e espiritual que ela possuía em suas formas tradicionais. É nesse sentido que Philosophy of Magic
pode ser lida não apenas como um estudo sobre a magia, mas como uma tentativa de recuperar a concepção de ser que torna a experiência mágica inteligível. Essa é só uma introdução para vocês entenderem o que o Arthur Vesely vai trabalhar nessa obra. O que ele está atrás? Ele está atrás da concepção de ser, né? Ou seja, que horizonte de mundo, que modo de enxergar o mundo é esse, que a magia se torna visível. Porque a magia ela se invisibilizou no mundo moderno, né? Justamente porque nós assumimos uma outra cosmovisão, uma outra forma de enxergar o mundo. Então, a magia ela não desapareceu do nosso mundo. É o nosso olhar que mudou, né? Do horizonte pré-moderno para o horizonte moderno. Então, o que o Arthur Vesely está querendo dizer? Que é possível olhar para a magia e intuir e recuperar esse horizonte de mundo que emerge e que se expressa a partir do pensamento mágico. Por isso que é uma filosofia da magia, né? Como é possível uma filosofia da magia? Quando a sua questão é essa. Quando a sua questão é que concepção de mundo está por trás do horizonte mágico. E essa concepção de mundo é o do mundo tradicional, né? O do mundo onde se percebia o mundo como perpassado por uma linguagem simbólica que atravessa o mundo. Deixa eu ver isso com calma. Bom, então é isso. Então, o primeiro ponto, né, dos 15 pontos, eu vou citar agora o próprio Arthur Vesely, na página 5, tá? É uma tradução. Eu vou citar e vou comentar esse primeiro ponto, que ele vai falar da magia como parte de um caminho espiritual. Preste atenção. Mas, devido ao efeito dissolvente que constitui a era moderna, porque os restos dos restos e ensinamentos mágicos e alquímicos ainda existem, mas são divorciados pelos observadores modernos de seu contexto tradicional mais amplo, surgiu uma situação em que a magia e a alquimia são vistas como disciplinas em si mesmas, em vez de serem manifestações que se encontram ao percorrer um caminho religioso tradicional. Então, esse é o primeiro ponto. Arthur Vesely faz essa crítica dizendo, olha, no mundo moderno, sobretudo na antropologia cultural, né, Marcel Mauss e outros antropólogos que estudaram, do ponto de vista da antropologia cultural e a antropologia estrutural, a questão da magia, eles entendiam a magia, tendiam a entender a magia como um fenômeno diferente do processo religioso. Então, eles desassociavam do horizonte religioso mais profundo que aquela sociedade trabalhava, né? Então, porque o mundo antigo era um mundo estruturado a partir do religioso. Então, a magia era visível porque o eixo era o eixo da religião, né? Então, se você desassocia, se você começa a trabalhar a magia como uma coisa em si, que independe do horizonte religioso e metafísico que o fundava, você vai estar próximo de uma outra coisa que não é bem a magia. Ele vai dizer mais na frente. Então, o comentário que eu fiz Vesely faz uma crítica ao tratamento moderno da magia, que para ele não deveria ser tratada como uma disciplina em si mesma, mas sim como parte de um caminho religioso tradicional. O que é um caminho religioso tradicional? Né? Para que a gente fique bem claro. Quando a gente fala de tradição, aqui a gente está falando de tradição em sentido amplo, né? A gente está falando em um conhecimento que é atravessado, um conhecimento que perpassa o horizonte histórico, um conhecimento, uma cultura que tem ali as gerações e aquele tecido vai passando. Né? Então, um caminho religioso tradicional, que ele está dizendo, é justamente esse caminho que é atravessado por esse tecido histórico. É o esquecimento deste horizonte tradicional que faz com que a magia seja insuficientemente compreendida do mundo moderno. Então, olha como é interessante, né? Então, o problema epistemológico em relação à magia, ou seja, a magia desaparece do nosso horizonte cognitivo moderno porque nós não estamos partindo da cosmovisão religiosa e metafísica. É por isso que a gente pode percorrer agora o caminho contrário. Ou seja, através da magia, recuperar esse horizonte metafísico, né? E aí, um segundo ponto. A necessidade de restaurar a cosmologia mágica. Cito Arthur Vesely, e aí é o segundo fichamento. Por causa dessas circunstâncias, torna-se necessário examinar a filosofia e a cosmologia
sobre as quais se baseavam a visão mágica e alquímica do cosmos, para que essa visão pudesse ser vista como um todo, tal como surgiu e foi transmitida dentro das culturas tradicionais, em vez de como atualmente, decapitada e alimentada a ilusão do ego ou o delírio da psique. Página 2. Comentário. Para compreender a magia, não basta estudar suas técnicas ou manifestações históricas. É preciso reconstituir a cosmologia que lhe dava sentido. O problema moderno consiste precisamente em separar a prática mágica da visão de mundo na qual ela estava originalmente inserida, produzindo uma magia decapitada, reduzida ao ego e à psique. É muito comum, dos sistemas mágicos modernos dizer: você não precisa ter um compromisso religioso com a religião que funda aquele sistema mágico, Outras tendências a magia é uma intuição da psique, é o inconsciente, é o ego, Então, quando você perde no horizonte ontológico da magia, ou seja, a magia como algo que está no mundo, mas que por um processo histórico a gente acabou perdendo de vista, e aí você compreende melhor, de como é possível recuperar esse horizonte em que a magia é visível, mas sem necessariamente retroagir, sem ser um reacionarismo, sem ser... Porque a gente não vai conseguir, enquanto modernos, recuperar esse horizonte anterior do passado, em relação... Mas é possível que esse horizonte possa reabitar o nosso mundo. E mais na frente ele vai falar do romantismo, particularmente o romantismo alemão, Novalis, que é o interesse dos nossos estudos aqui também, encaminhar no sentido do idealismo mágico de Novalis. Ou seja, a magia ela consegue continuar no nosso mundo a partir da poesia, Ou seja, a visão poética do mundo, ela reinstaura a visão mágica do mundo para nós modernos. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Terceiro ponto. A magia e a alquimia como efeitos de uma disciplina espiritual. Esse ponto aqui me tocou bastante esses dias, porque é sempre aquela boa lembrança que o Eliphas Levi também fala em Dogma Ritual de Alta Magia, o mundo mágico, ele surge dessa disciplina espiritual. Eu lembro de uma passagem do Meister Eckhart, que dizia algo mais ou menos assim, não são minhas orações que dão força às minhas ações, mas são as minhas ações que dão força às minhas orações. É porque eu ajo no mundo de uma forma piedosa, com pietas, com reverência ao sagrado, que o mundo mágico se instaura a partir dali. Que o mundo mágico surge como, e eu estava refletindo esses dias, como uma espécie de esperança racional. Racional sim, se eu sigo um caminho religioso, me é permitido esperar que os anjos me ajudem, por exemplo. Não é uma garantia, e aí é importante entender isso. Porque se fosse uma garantia, a gente estaria barganhando com o divino. Eu diria, eu vou seguir um caminho piedoso, um caminho religioso, um caminho espiritual para conquistar bem-aventurança, para conquistar bens materiais. Isso seria uma barganha com o divino, Só que a magia, ela não é desassociada dessa questão ético-moral, nesse sentido, pelo menos não no mundo tradicional. Então, ela surge como uma possibilidade que emana do caminho religioso, E aí, o quarto ponto. O terceiro ponto, o segundo. Para compreender a magia, não basta estudar técnicas ou manifestações históricas. É preciso reconstruir a cosmologia que lhe dava sentido. O problema moderno consiste precisamente em separar a prática mágica da visão de mundo na qual estava originalmente inserida, como eu falei. Terceiro ponto. Magia e alquimia como efeitos de uma disciplina espiritual. Sim, era aqui que a gente estava. Então, cito o Arthur Véselos, na página 2. Parece que o que precisamos, mais do que outro compêndio ou história, é um exame da visão alquímica e hermética vista em sua totalidade, para que a magia e a alquimia sejam vistas pelo que são, não como fim em si mesmas, nem como meios para qualquer fim, mas sim como efeitos naturais e o simbolismo da disciplina espiritual tradicional. Ele vai eleger o hermetismo e a alquimia como uma espécie de emblema, filosófico, religioso, mais acabado, vamos dizer assim, do pensamento mágico tradicional. E aqui ele tem uma certa influência do René Guénon, mas isso a gente vai discutir em outro momento, para não ficar demasiadamente extenso, porque é uma influência, mas ele não é exatamente um perennialista dentro da academia. Bom, e aí o que acontece? Interessante, porque quando você vê, por exemplo, um altar, um círculo mágico,
ali desenhado, né, com as representações astrológicas, alquímicas. O que está em jogo aí, segundo Arthur Wessler? Está em jogo que o processo mágico ele está imitando a cosmologia tradicional, né? Então, por trás de todo o ritual tem uma cosmologia. Isso é muito interessante. Eu já falava sobre isso, né? Não antes do Arthur Wessler, claro que Arthur Wessler nasceu bem antes de mim, mas eu já falava isso antes da gente estudar essa obra, né? Antes de eu parar para olhar essa obra, por exemplo, agora com vocês, né? De que por trás do pensamento mágico, o que há no fundo é uma cosmologia mítica, né? Uma imitação, como dizia o Michel Eliade, uma imitação da origem do cosmo, né? Então todo ritual, no fundo, é os deuses criando o cosmo, os deuses ordenando, né, através de nós, né, ordenando o caos para a ordem, né? Então há uma cosmologia ali, né? Bom, comentário. A magia e a alquimia não são para Wessler objetivos autônomos. Eu vou praticar magia pela magia. Não. Mas manifestações de uma disciplina espiritual mais ampla. O Corpus Hermeticum, a todo momento, bate nessa tecla. Se você for ler o Corpus Hermeticum, ele não incentiva você fazer sair feitiço, evocando coisas, não. Ele ensina uma disciplina, uma pedagogia espiritual para que você possa receber a gnoses, que é o conhecimento salvífico, e ali ele vai falando de montar as estátuas, do poder das estátuas, né, dos mediadores entre Deus e o homem. Mas esse poder, essa cosmovisão, ela surge a partir dessa disposição íntima de caminhar em comunhão com o sagrado. O Corpus Hermeticum trabalha bastante isso, né? Fala bastante isso. Quarto fichamento. Esse é muito importante. A universalidade da experiência mágica. Porque, obviamente, a gente só pode falar de uma filosofia da magia se a experiência mágica for universal, né? Por quê? Porque pensar filosoficamente a religião, por exemplo, é pensar o fenômeno religioso, não este ou aquele fenômeno religioso, mas o fenômeno religioso enquanto tal, a consciência religiosa enquanto tal. Da mesma forma na filosofia da magia. Ou seja, se você vai estudar filosoficamente a magia, então você está pressupondo que há padrões da consciência mágica que emergem em qualquer povo, qualquer cultura e qualquer tempo histórico, né? E é isso que o Arthur Wessler vai falar nesse parágrafo, né? Ele vai dizer assim, na página 2 ainda, ele diz: que isso seja assim é sugerido até mesmo... peraí, o quarto ponto está aqui. Peraí, é o quarto ponto. É esse aqui mesmo. Pronto. Que isso seja assim é sugerido até mesmo pelo simples fato de que a magia e a alquimia são encontradas em todo o mundo, em todas as culturas tradicionais, e em manifestações notavelmente semelhantes, uma uniformidade que, em última análise, só pode resultar do único objetivo unificador daquelas culturas, a realização espiritual. E esse trecho é interessante porque alguém poderia dizer assim, né? O Hegel poderia dizer assim, a experiência mágica em várias culturas ela é semelhante porque em todas elas está o espírito humano, né? O homem, né? A condição humana, se você quiser pensar assim, e portanto essa semelhança, essa universalidade da experiência mágica em todo o mundo deriva do fato de que é o homem que está ali. O Arthur Wessler traz outra chave, que talvez seja mais interessante para nós. Ele vai dizer, não é bem que é o humano, mas a busca espiritual, a busca de realização espiritual do homem. É essa busca que funda a consciência mágica. Olha como é interessante, né? É essa consciência de buscar o sagrado, de buscar o divino, que vai fazer emergir a consciência mágica. Não é o simples fato de estar o homem, mas o fato de que o homem é essencialmente religioso, né? E isso é muito interessante porque coloca a realização espiritual como objetivo mais fundamental dos povos antigos, né? do mundo tradicional, do mundo antigo. E, de fato, se você for prestar atenção, opera assim, né? A gente sabe que, por exemplo, na Idade Média, as pessoas não tinham medo de morrer, elas tinham medo de ir para o inferno. Ou seja, o inferno era uma realidade tão premente ali que não era o medo do corpo físico, era o medo do que acontecerá com a minha alma depois dali, né? Então, antes do mundo moderno, a realização espiritual, né, que é esse alinhamento com o divino, que é cumprir a natureza humana, né, que é se reintegrar ao divino, era o objetivo principal de toda e qualquer disciplina espiritual. E o que ele está dizendo é que a magia ela é uma continuação disso, né?
E aí me lembra muito bem o Jâmblico na teologia, né, dos mistérios egípcios. Ele vai dizer mais ou menos isso, que tudo bem, Deus está dentro da gente, a gente não precisa de ritual, de nada. Mas o problema é que é a nossa condição ontológica. O ser humano está tão afastado do uno, numa zona tão periférica da emanação do divino, né? E aí Plotino, o Joab citou Plotino, né? Mais ou menos por aí, no sentido neoplatônico. Que nós precisamos sim do ritual, da reza, do canto, da dança, para nos conectar novamente ao sagrado e ao divino. Então, é a nossa condição, enquanto ontológica, que nos orienta a magia, né? Ou seja, a magia é importante, a magia é necessária, o rito mágico é necessário, porque nós não somos autossuficientes, nossa condição precisa disso. Então, a magia é como se fosse mais uma técnica religiosa, né? Um instrumento a serviço dessa consecução espiritual, né? Exatamente. Ninguém pensa mais na alma, pensa mais na simples busca pragmática, tecnicista da magia. Quinto, aí ele vai fazer aqui o seguinte. Aí o comentário, né? A recorrência de formas mágicas semelhantes em diferentes culturas sugere para Versos que a magia não pode ser reduzida a uma construção cultural arbitrária ou a uma simples crença. Ela seria a manifestação, em diferentes tradições, de um princípio comum, a busca humana pela realização espiritual e pela reintegração com sua origem celeste. E aí o simbolismo do céu, né? O ser humano procura se reintegrar com o céu, porque o céu é esse grande útero, né? E a religião, né? À toa que no simbolismo hermético, o planeta que simboliza a religião, que é Júpiter, né? Ele se exalta no signo de Câncer, né? E a astrologia é uma gramática hermética muito interessante. Por que o signo de Câncer, né? Porque é o grande útero, né? Ou seja, a religião, ela é a busca humana de enxergar esse universo como o útero que o acolhia, né? Uma metáfora do útero da criança, né? Então existe muito isso, né? Então a religião, ela é uma forma de fazer esse universo falar de novo, né? Nos reintegrar isso que está aí, que nós não sabemos o que é, né? Bom, e o quinto fechamento, ele vai comentar o eclipse da cosmologia hermética. Aí cito Arthur Vézulos na página 3. Em suma, o abismo entre as crenças modernas e a visão das culturas tradicionais surgiu não por causa da suposta ignorância dessas últimas, que na verdade não estavam nem longe tão preocupadas com o funcionamento do mundo físico, quanto com a nossa origem e a deles celestial. Mas sim, esse abismo resulta em grande parte do eclipse geral da compreensão pitagórica, hermética e neoplatônica, do cosmo, no qual a magia ocidental surgiu e foi transmitida. Ou seja, comentário. O desencantamento moderno não resulta simplesmente da substituição de uma crença falsa, que seria o mundo antigo, o mundo pré-moderno, né, por um conhecimento verdadeiro, científico, né, material, racional, mas do desaparecimento de uma determinada concepção do cosmos. O eclipse do pitagorismo, do hermetismo e do neoplatonismo rompeu uma visão na qual a natureza, espírito e símbolo estavam integrados, tornando possível a moderna imagem mecânica exteriorizada do mundo. E nós modernos precisamos disso, né? Por isso que hoje a galerinha mais jovem gosta muito da astrologia, de tarô, essa emergência do interesse por essa roda que explica tudo, né? Por esse sistema simbólico que nos ensina a ler o mundo, né? Então, quando eu era mais jovem, quando eu gostava muito de astrologia na minha adolescência, o que me fascinava era, por exemplo, as 12 casas astrológicas, o quanto elas conseguiam organizar a experiência do mundo. Então, o homem moderno ele é sedento dessa roda, né? Desse Liber 777 com Crowley, né? Dessa Zairigia lá do Raymond Lullio, né? Dessa arte da memória, né? Por isso que é importante também depois a gente fazer um estudo sobre a arte da memória na obra da Franci Yates. Então, o mundo moderno é sedento dessa visão integrada, que integrava espírito, natureza e símbolo, né? É por isso que a gente sente tanto esse desejo e por isso que o esoterismo, a magia, a Umbanda, né, cada vez mais vem ganhando adeptos, né? Por conta que a alma moderna é uma alma decapitada, porque
essa ciência antiga, ela integrava o mundo espiritual e o natural, né? Bom, e aí o comentário que eu faço: o desencantamento moderno não resulta... já expliquei. Sexto fichamento, estamos acabando, tá? Eu fiz 15 fichamentos, se eu for até o 10 hoje, tá bom. Esse é pancada. A cisão entre religião e magia. Cito Arthur Vesgus, na página 4. Na verdade, um padrão histórico distinto de divisão, e ele separa divisão, duas visões, pode ser traçado no Ocidente, uma cisão em dois campos, por assim dizer. De um lado, tem-se a forma religiosa que tendia a ignorar a necessidade da transmutação espiritual individual. Olha aí, enquanto as religiões condenavam os magos, porque os magos eram autônomos, os magos eram liberdade, independência, né? E a religião como sistema de dominação político sempre vai ver com maus olhos essa autonomia, né? Do outro, o mago, o alquimista solitário, que muitas vezes tendia a ignorar a necessidade da forma religiosa tradicional, né? Eu vou tentar até os 15, vai dar de boa. Então, o que acontece? Então, os magos também, cada vez mais ali se afundando no individualismo, no subversivo, né, no clandestino, acabam se esquecendo com o tempo de que a magia é filha da consciência religiosa tradicional. A magia é um espelho metafísico, né, de uma visão, de um caminho, de uma pedagogia espiritual. E isso alcança no mundo moderno, né, o auge com a magia do caos, com essas magias modernas, né, onde elas acabam olhando o simbolismo religioso meramente como objeto manipulável. Comentário. Vesgus identifica uma cisão interna à própria tradição ocidental. Isso aqui é muito importante, tá? A gente entender. Da religião e da magia. Houve essa divisão institucional? Houve. Mas foi uma divisão institucional, né? Que por isso que os renascentistas, como Pícola, Mirandola, Marcílio Fitino, vão tentar integrar magia com ortodoxia. Eu não vou adiantar não, lá na frente vai dizer isso. Comentário. Vesgus identifica uma cisão interna à própria tradição ocidental. De um lado, uma religião institucional, que pode perder de vista a transformação espiritual individual, né? Porque a religião é um fenômeno mais coletivo. De outro, uma magia, que pode se desligar da forma religiosa tradicional. É a magia moderna, por exemplo, né? Entendida modernamente. A crise não estaria, portanto, simplesmente entre magia e religião, mas na separação de duas dimensões que originalmente deveriam permanecer unidas, né? Interessante isso. Sétimo fichamento. O desencantamento como ruptura cosmológica. Cito Arthur Vesgus na página 4. No entanto, isso não estava destinado a acontecer. Eu acho isso muito intrigante, né? Quando você diz que essa cisão entre religião e magia, entre ciência e religião, ela não estava necessariamente predestinada a acontecer, a modernidade poderia ter tomado outros rumos. Eu acho isso muito interessante, pensar isso, muito intrigante também. Será que é mesmo que a modernidade poderia ter sido diferente? Poderíamos viver um outro tipo de modernidade, onde a ciência pensasse não só o átomo, mas pensasse o anjo, né? Pensasse o poder da linguagem, né? Enfim. Aí, continuando. No entanto, isso não estava destinado a acontecer, segundo Arthur Vesgus, né? E, portanto, a visão moderna e plana do mundo como uma massa externa de matéria evoluída do caos, com todas as suas consequências destrutivas, surgiu quando a visão mágica de Giordano Bruno, John Dee e de Raimund Lúlio e Flood foi suprimida em favor do aristotelismo lógico e categórico das gerações seguintes, né? Então, no final, na Baixa Idade Média, a gente vê uma predominância do aristotelismo, né, sobre as formas mais neoplatônicas. Então, segundo Arthur Vesgus, aqui, o que preparou o terreno da ciência moderna que vai desencantar o mundo e fazer desaparecer do nosso olhar a magia no mundo, é preparado por esse aristotelismo lógico próprio ali da escolástica, né? E aí vem um comentário. A modernidade representa, nesse diagnóstico, uma ruptura ontológica com a visão mágica do cosmos. A supressão da tradição hermética e de seus grandes representantes favoreceu uma concepção plana da realidade, na qual a natureza deixa de ser um organismo simbólico e passa a ser compreendida como matéria exterior submetida a categorias abstratas. Então, a natureza deixa de ser um símbolo e passa a ser o quê?
um conjunto de átomos aleatórios e quem dá sentido é o homem, né? A Franci Yates, na sua obra O Iluminismo Rosa Cruz, ela traz uma tese intrigante, que ela diz mais ou menos assim, que talvez a Guerra dos 30 Anos ali, que abalou toda a Europa, fez com que, quando retornasse da guerra, uma outra forma de chegar ao mundo, que a ciência moderna ganhasse mais espaço, porque ficou ali soterrado o que seria, vamos dizer assim, uma influência do hermetismo. É uma tese que ela levanta, né? No sentido de, será que a Guerra dos 30 Anos embaralhou muito a consciência da Europa? Será que a ciência, nós tomamos o rumo da ciência moderna, cartesiana, por conta ali dos processos históricos e culturais? Ou seja, a modernidade poderia ter seguido outro rumo se outras coalizões políticas e históricas tivessem acontecido naquele momento, né? Ela levanta essa lebre ali nessa obra, né? Mas enfim, voltando aqui. E aí, o oitavo fichamento, que esse foi o que me pegou, né? Porque eu sou um estudioso do romantismo alemão, adoro Schelling, adoro Novalis, Hölderlin, Hegel, etc. Mas o Schelling e Novalis. E aí o Arthur Vesalius, né? Ele não poderia deixar de trazer o romantismo. Ou seja, o romantismo é importante dentro de um pensamento mágico. Não é à toa que o Novalis desenvolve assim, né? Intui um conceito chamado de idealismo mágico, que é o que a gente vai estudar mais adiante. E cito Arthur Vesalius na página 4, já no oitavo fichamento. Gente, esse fichamento tem no meu grupo de estudos em Filosofia da Magia, tá? O PDF, depois eu disponibilizo para vocês olharem. O romantismo como sobrevivência da visão mágica. Por isso que é importante estudar o romantismo. Presta atenção. Cito Arthur Vesalius, tá? Página 4. Depois dos magos renascentistas e dos filósofos herméticos, vieram os poetas românticos, Novalis, né? Que, embora em sua maioria não fossem proponentes diretos da visão hermética, da maneira de Pico, Della Mirandola e Bruno, Giordano Bruno, o foram, estavam, no entanto, imersos em muitos de seus aspectos e deram continuidade a grande parte de sua compreensão, sua cosmologia. Em Wordsworth, vemos ecos de uma natureza animada, os ritmos ondulantes da Terra desaparecendo diante da era industrial, iadeda e bidimensional. Em Wordsworth, em Coleridge, vemos nostalgia por um mundo do qual eles não podiam mais participar. O panteísmo de Wordsworth, os presságios e visões oníricas de Coleridge, como as de Kubla Khan, os titãs e as criações mitológicas de Blake, né, William Blake, Shelley, o simbolismo do tarô de Nerval e sua viagem ao Egito, o simbolismo alquímico e hermético de Novalis, Novalis, nosso grande poeta Novalis, né? Os giros de Yeats, a lista é realmente longa. Rimbaud, Baudelaire, Victor Hugo, todos buscaram, como Rimbaud disse tão explicitamente, restaurar a alquimia na palavra, criar uma nova magia através da poesia, já que a antiga magia estava tão aparentemente perdida. A atração de todos esses poetas não estava apenas em sua habilidade literária, mas também, e talvez mais, em suas tentativas sucessivas de reintroduzir a visão hermética do mundo, da qual a magia e a alquimia são inevitavelmente uma parte. Comentário. O romantismo aparece como uma espécie de memória espiritual daquilo que a modernidade havia perdido. Na poesia romântica, a natureza, o mito, o sonho, o símbolo tornam-se meios de reintroduzir uma visão hermética do mundo, fazendo da poesia uma possível sucessora da magia antiga. E essa é a tese que o Novalis que a gente que estuda Novalis, né, pelo menos desenvolve, a gente vai desenvolver bastante aqui, de que o poeta e o mago, na verdade, são duas faces da mesma moeda, né? De que no mundo moderno, nesse mundo desencantado, o que outrora foi chamado de magia, hoje nós chamamos de poesia. E o que hoje nós chamamos de visão poética da realidade é o que os antigos chamavam de visão mágica. E isso não quer dizer que a magia seja algo inventado, subjetivo e real. Muito pelo contrário, né? Isso quer dizer o seguinte, que o que nós... só é possível fazer poesia no mundo porque esse mundo, de algum modo, ele
essa poesia está no próprio mundo, está na própria natureza, está nas próprias coisas, né? E essa possibilidade de que haja uma poesia da própria natureza é a magia. Os magos são os antigos, são os que perceberam essa poesia da própria natureza, né? E aí a visão romântica de mundo traça esse paralelo, né? E uma coisa que a gente precisa entender também é que esse desencantamento do mundo, quando nós olhamos para a magia hoje, dizemos, poxa, mas como os antigos acreditavam nisso? Como os renascentistas acreditavam nisso? Se hoje a ciência moderna descarta? É importante a gente entender que se nós estivéssemos lá no Renascimento, se nós estivéssemos lá no mundo antigo, a magia ia fazer todo e qualquer sentido. Ela ia ser plenamente visível no nosso dia a dia, né? Ou seja, como eu costumo dizer, não existia ocultismo no mundo medieval, porque o mundo mágico, o mundo espiritual, era visível no dia a dia do homem do medievo, né? Só se torna ocultismo lá na Idade Moderna, lá no Iluminismo, quando agora essas coisas passam a ser obscuras. Passam a ser obscuras por conta do método científico moderno, né? É sempre bom, sempre deixo isso claro para os alunos de filosofia da magia. Só que tem uma oportunidade aí, né? Porque nós modernos podemos perceber a magia após o seu desencantamento. O que significa dizer? Que nós temos a possibilidade, talvez, de enxergar a magia de uma forma diferente dos antigos, porque os antigos estavam imersos nela. Ou seja, talvez haja uma vantagem de estarmos fora do pensamento mágico, porque agora nós podemos compreendê-lo melhor, talvez, que os antigos, né? Você consegue entender? Porque se para os antigos era evidente, quando deixa de ser evidente o pensamento mágico, ele ganha uma significação que era impossível no mundo antigo, né? E aí já há uma possibilidade de reencantamento do mundo. Em que sentido? No sentido de entender que a diferença entre o mundo mágico, simbólico e o mundo científico moderno foram atravessamentos históricos, políticos, culturais, e foram também, na medida em que o interesse pela matéria, pelo domínio, pelo poder material, fez emergir a ciência moderna como discurso que acaba desestruturando esse mundo simbólico, né? Desencantando esse mundo simbólico. O Schelling dizia uma coisa muito interessante na filosofia da natureza. O Schelling, exato, sim. A poesia ela acaba reintroduzindo a visão mágica do mundo na modernidade, né? O Schelling ele dizia uma coisa muito interessante na filosofia da natureza, que ele dizia o seguinte: a física moderna, né, a ciência moderna, ela só pode falar sobre o material, sobre as relações mecânicas da matéria, porque o seu método já impõe esse limite, né? Ou seja, a ciência moderna só pode falar sobre o material porque o seu método é empírico. É como se o seu método já delimitasse o campo do que ela pode ver, né? Então, essa coisa de que a ciência natural ela está descrevendo o ser da realidade é uma ingenuidade, né? Porque ela não está descrevendo o ser da realidade, ela está descrevendo as relações matemáticas entre os fenômenos, né? O Hegel diz isso na Fenomenologia do Espírito, no capítulo Força e Entendimento, né? Que ele vai falar da física. Então é isso. Então o romantismo é interessante porque é a tentativa de resgatar essa visão simbólica do real, né? Mas também em sua dimensão ontológica, ou seja, há razões para acreditar, né, que esse mundo, essa poesia não é uma criação do homem, mas o homem é que expressa essa poesia da própria natureza, que a poesia da natureza está aí, né, que o mundo simbólico está aí, é real, né? O que aconteceu foi uma perca desse horizonte por questão histórica. Por isso que reencantar o mundo é uma tarefa política e é uma tarefa histórica. Ou seja, a poesia, o romantismo, não se diz, vamos romantizar o mundo, vamos tornar o mundo irreal, né, irrealista. Não é isso. Na verdade, é extrair desse mundo desencantado aquilo que sempre esteve lá, aquilo que o nosso espírito moderno busca bastante, né, que é essa visão integrada entre natureza, espírito e realidade, né, e simbolismo. Bom, e aí o nono fechamento, magia branca e magia negra, duas direções da relação com o divino. Cito Arthur Vézulos na página 5. Ele vai falar agora que nós podemos pensar esse conceito de magia branca e magia negra no sentido de que a magia negra seria a magia moderna, ou seja, desenraizada da tradição, só pensada no ego, no que eu vou ganhar, no que eu vou obter com aquilo, né? E a magia branca seria, nessa hermenêutica que o Arthur Vézulos faz, tá? Seria o alinhamento da magia com a ancestralidade, né? Aqui não tem a ver com a prática de tal cultura, mas tem a ver com
a prática desintegrada do processo da tradição e a prática alinhada com o processo da tradição e da ancestralidade, né? Então, por exemplo, se você está na África, né, e sua prática mágica é alinhada com a ancestralidade do seu povo, você está na magia branca, segundo essa hermenêutica aqui. Agora, se você hoje diz, não importa a religião, basta o sistema mágico, eu pego ali uma coisa ali, monto ali meu ritual, eu não quero saber da religião que está por trás daquilo, não quero saber da religião que emana daquele simbolismo, né? Isso seria magia negra para ele. E aí cito Arthur Vespas. Nisso reside grande parte do fascínio que os românticos exercem sobre nós. Neles podemos ver o passado tradicional, no qual o homem cumpre o divino, e nele podemos ver o futuro, no qual ele busca ser divino. Sendo este último uma inversão do primeiro, que bem poderia ser chamada de satânica, né? Satã, o adversário, né? Nessa distinção também podemos ver a diferença entre as formas de magia chamada branca e negra, como uma hermenêutica que sempre esteve aí no discurso mágico, né? Na primeira podemos ver o passado tradicional, na segunda podemos ver o culminar da era moderna, em uma espécie de contínuo histórico, né? Então, Arthur Vesgo aqui descendo o pau aqui na magia moderna como uma magia negra por essência, né? Bom, comentário. Vesgos interpreta a oposição entre magia branca e negra a partir de duas orientações distintas da relação entre o homem e o divino. A primeira corresponde à realização espiritual pela participação no divino. A segunda, a tentativa moderna de colocar o próprio indivíduo no lugar do divino, convertendo a espiritualidade em exaltação do ego, né? Haja fôlego. Vamos agora para a 10ª ficha. Eu fiz 15, né? Vamos para a 10ª. Magia como conhecimento, não como mera crença. Cito Arthur Vespas. Um desses conceitos errôneos é que a magia implica crença. Só se for para nós modernos, né? Para os antigos, não. É claro que, em certo sentido, deve implicar, pois sem fé na eficácia de algo, não se empreenderia tal coisa, né? Claro, se você pratica magia, você tem fé na magia, no mínimo, né? Mas, ao mesmo tempo, é absurdo pensar que as notáveis semelhanças entre todas as culturas tradicionais surgiram por acaso, e que a magia e a alquimia continuaram dentro delas com base na mera crença, que, como Platão observou na República, é inferior ao conhecimento, baseando-se em mero palpite, estimativa e opinião. O Arthur Vesgo está dizendo o seguinte: se as várias culturas tradicionais, no que diz respeito à sua prática mágica, apresentam semelhanças notáveis, então isso mostra que a magia é mais do que mera crença. A magia ela está espelhando um sistema ordenado, racional, cosmológico sobre o mundo, né? A magia está espelhando alguma coisa que está aí no mundo, né? Isso ou seja, olha como é interessante, né? Ele está usando a pluralidade cultural e religiosa, né, das práticas mágicas para dizer, olha, isso é mais do que mera crença, isso não é uma mera crença, tem um conhecimento aí, tem um saber organizado. Conhecimento, né, em alemão, Wissenschaft aqui, no sentido de um conhecimento que é orgânico, né, que tem assim a sua estrutura, a sua coerência interna. Então não é uma mera crença, é um saber organizado, é uma episteme, né, a episteme mágica. E aí ele diz, continuando, né, é claro então que por trás da magia e da alquimia deve haver leis ou princípios universais em ação. Se não houvesse, nada poderia ser agrupado sobre estes títulos para começar. A magia, então, em sua forma original, dentro de uma tradição, deve necessariamente ser uma forma de conhecimento, de ocorrências que acontecem de acordo com causas ou conjunções dadas. Não é à toa que os magóis, magoches, sempre foram tidos como conhecedores das leis da natureza, né? Ou seja, a magia, no mundo antigo, ela é o quê? Ela é a filosofia da natureza, ela é a filosofia natural. E o mago é o que detém esse conhecimento, dessa linguagem da natureza, né? Em comentário. Um dos pontos mais fortes de Vesgos é sua recusa em reduzir a magia. Gente, eu vou pegar um copo d'água, peraí. Vou beber aqui uma água, né? Porque ficar lendo direto também não vai, né? Bom, sim, é o Dasein. É o que mais vemos hoje em dia. Está corretíssimo, sim. É verdade. Hoje em dia a gente vê muita magia desassociado do seu conteúdo religioso tradicional, né?
como uma coisa que mero descarte. Bom, se as tradições mágicas apresentam recorrências tão profundas, é preciso investigar os princípios que sustentam estas correspondências. A magia tradicional seria, assim, uma forma de conhecimento das relações e causas que estruturam o cosmos. 11º comentário. São 15, faltam mais 4. A magia como elevação do todo. Cito Arthur Vézulos na página 7. Portanto, segundo Plotino, olha aí, Job estava falando do Plotino, né? O Arthur Vézulos cita Plotino nesse momento da obra. Cito Arthur Vézulos, portanto, segundo Plotino, os gnósticos buscavam exaltar-se acima de todas as coisas, enquanto na visão tradicional, da qual a magia é uma parte, todas as coisas se exaltam através da magia. Esse conflito entre Plotino e os gnósticos é bastante conhecido para quem estuda o neoplatonismo, né? E na visão do Plotino, os gnósticos eles tinham uma ênfase no sentido de exaltar o homem acima das coisas, no sentido de que essa visão dualista, pessimista, né? O Plotino tinha uma visão mais monista, né? Mais unitária, mais da unidade do todo, né? E aí o que acontece? E aí o Plotino tinha... Agora sim, é importante lembrar que o Plotino também tinha uma visão um tanto meio ruim da teurgia. É o Jâmblico lá na frente que vai discutir a importância da teurgia. O Plotino ainda trabalha muito na questão da contemplação. A contemplação filosófica ela é suficiente para o processo salvífico, né? Mas na crítica aos gnósticos ele está justamente mostrando que a magia é como se fosse a exaltação da criação, o paroxismo de todos os seres criados, né? Paroxismo do universo. E o comentário que eu fiz foi o seguinte: a diferença entre a magia tradicional e o gnosticismo antigo, tá, alexandrino, gnosticismo histórico, tal como Vézulos interpreta a crítica de Plotino, está na direção da elevação espiritual. O mago não busca elevar-se acima do mundo, mas fazer com que o próprio mundo participe da elevação. A magia é uma operação da transfiguração do todo, né? Porque o pensamento gnóstico era se elevar acima da matéria, né? Porque a matéria é má, o demiurgo, né? Então, nós precisamos escapar dessa atração material. No pensamento mágico, né, que é mais hermético, portanto, um tanto plotiniano também, de certo modo, na verdade, a magia é a harmonia do todo, né? Então, é o mundo, é a natureza que se exalta no mago. Não é o mago que escapa da natureza, como o pensamento gnóstico, mas é toda a criação se exulta na experiência mágica, né? Então, quando eu pratico o ritual mágico, é toda a natureza que em mim está adorando o divino, né? Então, a natureza, ela celebra o divino através do mago, né? Ou seja, o mago não está fugindo da natureza, ele está sendo o meio através do qual a natureza está celebrando o divino. Então, é isso que o Arthur Vézulos está chamando a atenção aqui nesse momento, tá? Bom, e aí, agora vamos para a 12ª ficha, 12º comentário. Bom, continuando. Os gnósticos lá de Alexandria, os gnósticos antigos, os gnósticos lá do neoplatonismo, da Antiguidade Tardia, né? Século II, III, depois de Cristo, né? Valentim, né? Basílides, né? Os sofitas, aqueles gnósticos mesmo que tinham um dualismo muito pesado, radical, né? Mas assim, eu gosto da Rosa Cruz Áurea, do Ian van Reichenborg, que tem uma tendência meio dualista, mas eu gosto muito do modo como eles falam. Apesar, né, de não ser um dualista, eu estou mais alinhado ao hermetismo nesse sentido, mas eu acho que o dualismo, de algum modo, essa questão da briga entre o bem e o mal, né, da matéria como algo negativo, às vezes o corpus hermético tem uma leitura meio assim, às vezes uma leitura mais otimista da matéria. Eu acho essa visão dualista interessante como ferramenta de compreensão de alguns fenômenos no caminho espiritual, principalmente na jornada espiritual, né? Pode sim, qualquer pessoa pode aparecer, viu? Os Aranza, qualquer pessoa pode aparecer. A aula é livre, é pública para todos, tá? Qualquer pessoa pode aparecer. Bom,
12º, o mago como mediador entre os mundos. Cito Arthur Vésquez. Nessa disputa, podemos ver o verdadeiro lugar da magia dentro da cultura tradicional, não como um meio egoísta para o poder, mas sim como a mediadora, a força harmonizadora dentro da cultura, a magia, né? Agindo através da simpatia em todos os sentidos da palavra. O mago, dentro da tradição, atua como um harmonizador do visível e do invisível, posicionando-se como está entre o reino puramente religioso, que é invisível, né? Do sábio ou santo, e a cultura, ou mundo visível, né? O mundo como um todo. Talvez mais do que qualquer outra disciplina, então, a magia é uma função dentro da cultura, agindo para ajudar a resolver disputas, harmonizar o clima e de todas as formas estabilizar os reinos, né? Então, essa ideia de que a magia tem uma função harmonizadora dentro da cultura, né? Porque, obviamente, quando você vai estudar uma cultura antiga, você tem que entender o que cada coisa, qual a função que cada coisa cumpre, né? Ali dentro daquela cultura. E a magia cumpre essa função de harmonizar o visível e o invisível. É isso que o Arthur Vésquez está dizendo. E aí o comentário que eu fiz. Aqui aparece, talvez, uma das definições mais importantes de Vésquez. A magia é uma força de mediação e harmonização entre o visível e o invisível, né? Engraçado, como o sacerdote católico, o sacerdote evangélico, também ele cumpre ele performa essa figura do mediador entre o visível e o invisível, né? Você vê como a magia como ela está intricada com o processo religioso, né? O mago ocupa uma posição intermediária entre o sábio, ou santo, e o mundo, fazendo da magia não um instrumento do poder pessoal, mas uma função espiritual destinada a restaurar a harmonia do cosmos, né? Então, o mago ele trabalha para a harmonia cósmica, para a harmonia do todo. O rito mágico não é um rito que vai submeter a divindade ao seu bel prazer. O Chambrico já falava isso, né? O rito mágico é o momento em que o humano se torna um canal do divino para a natureza, né? Através do processo da imitação. 13º comentário, citação do Arthur Vésquez. A reconciliação entre a ortodoxia e a magia. E prestem atenção nesse ponto, tá? Porque aqui ele vai traçar uma chave para a gente entender os renascentistas e os românticos, enfim, toda a tarefa real de uma filosofia da magia, tá? Cito Arthur Vésquez. Sob essa luz, podemos ver a resolução da divisão entre ortodoxia, né, religião, e magia, que é algo mais individual, rebelde, né? Algo mais subversivo. Pois assim como dentro da esfera individual os fenômenos mágicos ou milagres acontecem como resultado natural da ascensão ou transmutação espiritual, agindo para o bem maior, da mesma forma, em uma cultura pura, o sábio surge da ortodoxia, agindo para preservar seu ensinamento, enquanto os magos, por assim dizer, irradiam a benevolência da harmonia divina que ele revelou. Então, enquanto o santo e o sábio trabalham a revelação, né, e a manutenção dessa revelação dentro de um corpo social religioso, o mago é o que vai irradiar o poder divino, a harmonia divina que emana daquele sacerdócio, daquela revelação, né? É como se a magia fosse, é como se a religião, né, o processo religioso cuidasse do ser de Deus, né, e a magia fosse o poder de Deus, né? Ou seja, como aquela reordenação do cosmos a partir do rito influencia todo o cosmos, né? Reharmoniza todo o cosmos. E aí, comentário. A oposição entre religião e magia se desfaz quando ambas são compreendidas como funções de uma mesma ordem espiritual. O sábio preserva e revela a doutrina, a revelação, enquanto o mago manifesta a potência dessa revelação no mundo, irradiando na cultura a harmonia espiritual alcançada pela tradição. É por isso que eu tenho uma intuição de que a magia seria uma metáfora da terceira
potência do absoluto, né? Como diz Schelling, o absoluto tem 3 potências, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em termos teológicos, para a gente entender assim, mas de forma mais clara. A magia seria o Espírito Santo, né? A magia seria a relação entre o abismo do Pai e a revelação do Filho no mundo, né? Mas enfim, isso é um papo para mais na frente, quando a gente desenvolver melhor uma filosofia da magia a partir dessa metafísica aí, das 3 potências do absoluto de Schelling. É uma leitura que eu faço, misturando um pouquinho de Schelling com Novalis, e dá um negócio interessante, pelo menos a meu ver, né? Sim, a terceira potência do absoluto. A magia seria uma tese que vamos desenvolvendo, uma tese metafísica que vamos desenvolvendo, né, a partir do Schelling, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai é o abismo primordial, né? O Filho é a revelação, né? O coração, é o fogo, é a luz, né? Aliás, o fogo, né? E o Espírito Santo é a luz, né? É a magia, é o que perfuma o mundo, é o poder de Deus, né? Tanto que no cristianismo primitivo, muitos dos poderes que eram tidos como mágico foram ressignificados como poderes do Espírito Santo, né? Então, em termos esotéricos cristãos, a magia seria esse terceiro momento da auto-revelação do absoluto, né? Ou seja, toda religião no mundo moderno, contemporâneo, penso eu, acaba se aproximando mais da sua perspectiva mágica, do interesse pela magia, porque nós estamos nesse terceiro momento da auto-revelação do absoluto, né? A era do Espírito Santo, a era da magia, a era da mãe divina. Isso é uma intuição esotérica e metafísica que eu tenho, inspirado na metafísica do Schelling, mas isso é um papo para mais adiante, quando a gente for desenvolvendo melhor essa intuição, tá? Bom, 14º ficha, e depois tem a última. 14º, contra a redução psicológica da magia. E aqui ele vai bater um pouco no Jung, em jungianos, não fiquem com raiva, tá? Vai explicar direitinho o que é isso aqui, presta atenção. Ele vai criticar o psicologismo, né? E ao mesmo tempo eu vou fazer uma certa defesa do Jung aqui. Ele vai dizer, ao contrário das afirmações de psicólogos como Jung, a sabedoria oriental e a magia não podem ser retiradas da metafísica e colocadas na experiência psicológica, pois a essência de toda religião e magia tradicionais está precisamente na apreensão daquilo que está além e acima do meramente físico ou psicológico. Arrastar a metafísica tradicional para o reino do ego e do físico é roubar-lhes todo o poder e valor, forçando-a na prática a afirmar aquilo que ela deve negar, a existência última do ego ilusório. Bom, eu entendo que o Arthur Wesley está dizendo aqui, né, que ele está criticando a psicologização da magia, né, porque quando você trata a magia como expressão de potências psicológicas, você perde a dimensão metafísica do processo mágico, e essa dimensão metafísica é essencial para entender o conceito de magia no seu sentido pleno, mas eu acho que o Arthur Wesley precisa entender que o Jung não poderia ter feito outra coisa, né? E aqui é um ressalva que eu faço em relação a Arthur Wesley aqui, tá? Porque o Jung quer fazer psicologia, quer fazer ciência psicológica. Então, é claro que no meio acadêmico em que ele estava, ele tinha que traduzir as intuições metafísicas em termos psicológicos. Ele não tinha como fazer outra coisa, senão ele não seria ouvido, né? Ele não poderia se apresentar como metafísico. Então, eu não acho que o Jung desprezava a metafísica. Eu acho que ele tinha que falar em termos de psicologia, porque o ambiente, os receptores que eles estavam, né, as pessoas que estavam se dirigindo, a comunidade que estava se dirigindo, só podia assimilar e receber aquelas teses dele a partir dessa semântica, né? E é o comentário que eu faço. Wesley rejeita a tentativa moderna de traduzir a metafísica mágica exclusivamente em termos psicológicos. Não que não possa traduzir em termos psicológicos, tá? Mas não exclusivamente nisso. Para ele, reduzir o transcendente ao funcionamento da psique significa retirar da magia precisamente aquilo que constitui sua especificidade, a afirmação de uma realidade que ultrapassa tanto o mundo físico quanto o ego individual. Então, ou seja, você acaba tirando da magia o seu conceito principal, a sua chave de leitura maior, né? Bom, eu estava vendo aqui que, na verdade, não foram 15 fichas, foram 14 comentários. Então, eu cheguei no comentário final. Sim, semiótica, interessante. Então, é isso, gente. Então, essa foi a introdução da obra, Philosophy of Magic. Agora vamos entrar nos próximos capítulos, capítulo 1, capítulo 2, né? Ele vai trabalhar o processo mágico ao longo da história, né? E algumas intuições, etc e tal. Espero que vocês tenham gostado, vai ficar gravado, tá? Vai para o meu canal do YouTube também. Qualquer dúvida pode comentar, pode me procurar. E é isso, galera. Boa noite a todos, boa noite, Joab. Boa noite, galera. Boa noite, Bárbara. Boa
Boa noite, Priscila. Boa noite, todo mundo. Ítalo, Bia e demais galera. Até mais.